Meu humilde sermão sobre Gênesis capítulo 22. Se o cordeiro não aparece, você morre. Texto base, Gênesis 22:12. É a conclusiva, né? Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Abraão, aqui nesse pequeno recorte, é um tipo do próprio Deus, que não negou-nos seu próprio filho. Abraão é o homem que dá o seu filho para Deus. Como Deus não fica devendo nada a ninguém, Deus é o Deus que dá o seu filho aos homens. Aquele que já sacrificara sua casa, seus pais, aquele que deixara seu pai, seus bens, parentes e amigos, pelo próprio Deus, agora deixará seu próprio filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Introdução. Você sabe quem está sendo provado? Nada menos que Abraão, o pai da fé, o pai das multidões. Mais da metade do planeta chama Abraão de pai. Aquele a quem Deus disse, Gênesis 18:17, e disse o Senhor: Não ocultarei eu a Abraão o que faço. Isaías 41:8, Ó Israel, é meu servo, você, ó Jacó, descendente de meu amigo Abraão. É você quem eu escolhi. Olha como Jesus chamou lugar de descanso. Lá na história ou na parábola com o preferido rico do Lázaro em Lucas 16, verso 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Jesus chamou o paraíso de seio de Abraão. Se Deus provou gente como Abraão, por que não nos provaria? A lógica de Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Se o carneiro não aparece, Isaque morre. Se o cordeiro não aparece, nós morremos. Então minha mensagem se atém a uma pergunta: para quem um cordeiro aparece? Primeiro, para quem obedece mesmo sem entender. Expositivamente, está entre os versos 1, estende-se até o verso 5. Abraão é provado, versos 1 e 2. Abraão obedece sem sequer questionar, versículos 3 a 5. Existem coisas que só fazemos por obediência, só por isso. O que me faz fazer o que não quero fazer? O que me faz fazer o que não entendo por que fazer? E mesmo assim eu faço? Só mesmo se for por obediência. E não é porque faço o que não quero que posso fazer de qualquer jeito. O obediente faz o que não quer fazer e faz bem feito, como se quisesse fazer, mesmo não querendo. Então, fazer bem feito faz parte do pacote da obediência. Porque muitos, ao serem provados, são reprovados? Não tenho dúvidas que pior que a aprovação é a reprovação. Aprovação ou reprovação é uma questão de obediência. Quem obedece não permanece na prova, sai dela. E melhor, sai ainda melhor do que chegou. Nunca esqueça, obedecer é melhor do que sacrificar. O texto, tradicional, referencial de 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como um pecado de adivinhação, outras traduções, feitiçaria.
e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Lembrete, não para salvação. Rejeitou a ti para que não sejas rei. A vocação exigente de Deus e a obediência radical de Abraão se coadunam aqui. A primeira vocação divina a Abraão foi: vai para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Sua última vocação é: vá para a região de Moriá. Inicialmente foi dito a Abraão que deixasse seu país, seu povo e a casa de seu pai. Agora ele recebe a ordem de sacrificar seu filho, seu único filho Isaque, a quem o próprio Deus diz: você ama. Em cada caso, Deus recompensa a obediência de Abraão com promessas gloriosas. Primeiro, todos os povos da terra serão abençoados através de você. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, mais especificamente, através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 22:18, disse o próprio Deus. Aqui, ó, Gênesis 22:18, hein? Gênesis 22, capítulo da prova. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A obediência não traz benefício apenas pessoal, não que isso seja pouco, mas traz bênção à nossa posteridade. Ao contrário do que se pensa e até mesmo se prega, Isaque não foi nem o primeiro, nem o único sacrifício de Abraão. Logo na sua chamada, ele teve de sacrificar. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que tu ainda não sabes, mas eu te mostrarei. Primeiro ele teve que sacrificar a sua terra. Sai da tua terra. Isso é, sacrificar seus costumes, sacrificar sua vida confortável, sua estabilidade financeira e seus contatos. Josué 24:2 dá uma prévia disso. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitavam antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, de onde vem a palavra hebreu, né? Hebreu, além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Equivocadamente, pensou-se por muito tempo que Abraão saiu de uma terra maldita e foi para uma terra bendita. É exatamente o contrário. Abraão sai de uma terra próspera, no crescente fértil do Mediterrâneo, e vai para uma terra maldita, a terra de Canaã, que havia sido amaldiçoado pelo seu próprio pai, a saber, por Noé, conforme Gênesis 9:18. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Aí o verso 25 do capítulo 18, e disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos, será de seus irmãos. Segundo, ele teve de sacrificar sua própria parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. Cabe lembrar que isso foi tão difícil que ele fez isso em 3 etapas. Ele assim sacrificou essa terra em 3 etapas. Primeiro registro de Gênesis 11:31, tomou Terá Abraão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. 32. E foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E no caso do seu sobrinho, Ló, só aproximadamente 10 anos depois. Gênesis 13:8 disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. 9. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Você sabe o que Abraão sacrificou aqui? Aqui Abraão sacrificou seus direitos, além de ser tio, de ser mais velho, mais rico. Quem está de carona aqui? É o Ló, e não o Abraão. Logo, quem deveria ter a primazia? Obviamente, Abraão.
Mas Abraão abriu mão dos seus direitos. Gênesis 13:14 disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado. Será que pode? Ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Atente para o detalhe textual quando Deus fez a promessa a Abraão. Verso 14, que lemos: depois que Ló se apartou dele, depois. Deixar a casa do pai é deixar o conforto, a proteção, a segurança. E o mais difícil, o chamado termina com a frase: para a terra que tu ainda nem sabe qual é, mas eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Então Abraão não sabe para onde vai e por que ele vai? Porque ele sabe com quem ele está indo. Por mais doloroso que isso seja, faz-se necessário cortar o cordão umbilical. Terá, seu pai, teve que morrer na vida de Abraão para que ele pudesse rumar a Canaã. Nesse quesito, se parece muito com o chamado de Isaías. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um ato sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Que choque Abraão recebeu quando Deus falou com ele aqui. Ele deveria oferecer Isaque, o filho da promessa, como oferta de holocausto. Isso deveria ter parecido totalmente contrário ao caráter de Deus. Não eram os pagãos que faziam tais coisas? Deus não estaria destruindo seus próprios planos de formar a nação de Israel e, por meio dela, trazer o Salvador? Detalhe, via Isaque. Que prova isso deve ter sido para a fé do pai Abraão? Com a ordem desconcertante dada a Abraão para que sacrificasse seu filho, como Deus cumprirá seu comprometimento de fazer de Abraão uma grande nação que abençoaria a terra? Gênesis 21, ele despede seu filho primogênito, Isaque, ou melhor dizendo, Ismael. Gênesis 22, agora sim o filho da promessa, Isaque. Confrontado por um sacrifício de custo tão elevado, como Abraão permanecerá obediente a seu comprometimento pactual? E quando chegar em casa, vai dizer o que para Sara? Essa cena apresenta a natureza radical da fé genuína, exigências tremendas e bênçãos inacreditáveis. Deus não quer muito de você, Ele só quer tudo. Nada parecia fazer sentido. A fé verdadeira age na palavra de Deus, mesmo quando nada parece ser racional. Nossa fé é suprarracional. Como uma virgem concebeu? Como uma jumenta fala? Como alguém pode caminhar sobre as águas? Isso não é lógica. Isso é fé. Você não entende o progresso digestivo, processo, e nem por isso você para de comer. É Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações, te constituí para aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo como já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. Contudo, verso 20, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé. Dá glória a Deus. Então, dar glória a Deus te faz forte, te fortifica. Embora a fé seja suprarracional, Abraão suportou a prova racionalmente. Isso faz dele ainda maior. Ele não foi movido pelo impulso impensado. Como provar isso? Olha o texto, 22:3. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abaldou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão tinha muitos servos, mas ele escolheu apenas 2 de seus moços, porque a prova te faz selecionar quem é digno de andar do seu lado. Esses moços me ensinam que no terreno da prova não é lugar de abandono, é lugar de aliança. Assim como Abraão e Isaque obedeceu sem questionar, eles fizeram o mesmo.
Na prova só serve para andar do teu lado quem tem o mesmo sentimento. Gênesis 15 nos dá o primeiro exemplo da salvação pela graça. Em Gênesis 22, Abraão justificou sua afirmação de ser um crente pela obediência a Deus. Qualquer fé que não se manifeste a si mesmo como sendo obediente a Deus não é uma fé que verdadeiramente salva, mas é apenas uma fé morta, conforme Tiago 2,17. Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos pela fé. Efésios 2,8, porque pela fé ou pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela fé e para as boas obras, não o inverso. Não somos salvos pelas obras para a fé. Somos salvos pela fé para as obras. Gênesis 22:4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Não pergunte como foram esses 3 dias. Na verdade, 3 noites. Pense no coração de Abraão nesses 3 dias olhando para o seu filho e pensando, vou sacrificá-lo. Isto é obedecer sem entender. Mas há um detalhe nesse verso 4, na parte B, quando diz-nos, e viu o lugar de longe. Isso é fé. Está longe, mas ele está vendo. Pode ser que esteja longe do seu filho ser o que você deseja, mas veja ele sendo mesmo assim, pela fé. Talvez seu casamento esteja longe do que você sonhou, mas veja ele sendo o que você sonhou, pela fé. Por isso que Paulo foi cirúrgico quando acerca de Abraão disse, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante na qual creu, a saber, o Deus, vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Essa expressão é tão digna de nota que eu quero repetir para que você não esqueça. Chama as coisas que não são, como se já fossem. E isso se cumpriu exatamente na vida de Abraão. Se não vejamos o texto de Gênesis, de Gênesis, o que nos informa. Gênesis 22:5, disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo, iremos até lá, depois adoraremos e voltaremos a vós. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que receber as promessas. Então observe, ele é o único que receber as promessas, porque é o filho de quem? De Sara, a livre, e não Ismael, filho da escrava, Agar. Está lá em Gálatas 4. 18. A quem se havia dito em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Sabe o que Abraão descobriu após o sacrifício? Que Deus não queria o Isaque do Abraão. Deus queria o Abraão do Isaque. Quando Deus te pede uma oferta, na verdade, ele quer o ofertante. Todas as vezes que o Isaque disputar o coração de Abraão com Deus, Deus pedirá o Isaque em sacrifício. Essa é o primeiro tópico apenas. O cordeiro aparece para quem obedece. O cordeiro aparece para quem obedece. Gravaremos o outro vídeo no segundo tópico a seguir.